Essa semana, o governo federal confirmou a edição de uma medida provisória que autoriza cortes de salário e jornada de trabalho em até 100%. Sobre esse assunto, nós vamos agora conversar ao vivo com a advogada Nayara Moraes, ela que é especialista em direito do trabalho. Doutora Nayara, bom dia para a senhora, seja muito bem-vinda ao Bom Dia News. Sem o áudio da advogada Nayara Moraes, eu não sei se vocês aí no Twitter conseguem ouvi-la. Alô? Mas a gente aqui no estúdio Você está tá me sem o ouvindo? áudio. Gente, só para explicar para você, telespectador, né, Mayara? Porque muita gente, claro, sentiu falta dos nossos estúdios, mas não só aqui na Udia TV, no Bom Dia News, todas as emissoras do Estado estão evitando essa proliferação, como é muito bem recomendada pela Organização Mundial de Saúde, e, portanto, os nossos entrevistados, quando participam com a gente, participam através da internet, como é o caso agora da advogada Nayara Moraes, com quem eu tento falar novamente. Oi, doutora, bom dia para a senhora. Oi, Nájila, bom dia. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, comentando um pouquinho sobre essa medida provisória, né, 936, publicada, trouxe aí grandes reflexos em relação às questões trabalhistas, porque, na verdade, a gente tem acompanhado muito na imprensa essa questão do apoio aos trabalhadores informais, né, com aquele benefício de 600, que pode chegar até R$ 1.200, mas os com carteira assinada vivenciam um período delicado porque os patrões não conseguem, as empresas não conseguem, especialmente quando não é atividade essencial, porque está tudo fechado. Então, como é que fica isso? Essa medida provisória, essas possibilidades de, a princípio, 2 pontos indispensáveis. Ou suspender o contrato de trabalho desses trabalhadores, e aí a empresa não está funcionando, e esse contrato seria suspenso, de maneira em que a empresa não trabalharia, né, e o trabalhador não estaria em nenhum momento executando suas funções, ou a redução dos valores de percepção de salário desses trabalhadores. Redução onde esses trabalhadores continuariam trabalhando, só que o horário de trabalho reduzido e o valor dessas percepções financeiras também reduzidas. E aí, como é que essas pessoas receberiam, então, esses salários? Foi feito um cálculo na medida provisória, levando em consideração o valor que é pago de FGTS, para que seja complementado esse valor por parte do governo. Ainda não foi explicado de maneira clara como é que esse valor vai ser pago, mas a gente já sabe que, a depender do valor, né, que seja o salário desse funcionário, a redução pode ser de 25%, de 50% ou até de 70%, e seria esse mesmo tipo de valor que seria compensado pelo governo. Agora, veja, seria calculado em cima do valor do FGTS, mas, na verdade, não muda nada. Se o trabalhador vier a ser demitido, os valores de FGTS vão poder ser sacados normalmente. Então, é só uma forma, um parâmetro de cálculo. E eu acho que é importante ser dito que, nesse momento, esses acordos eles são feitos de maneira individual. Então, não necessariamente os empregadores vão precisar dos sindicatos dentro desses processos de negociação. Se o trabalhador ganhar até R$ 3.125, os acordos podem ser feitos de maneira direta. E aí é preciso apenas que o proprietário da empresa faça uma notificação formal ao empregado e, a partir de 2 dias dessa notificação, já comece a valer esse procedimento. Ou de suspensão, e aí se a empresa realmente não estiver trabalhando, ou de redução da jornada de trabalho. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, porque embora exista essa garantia de renda por parte do governo federal, as pessoas já pensam logo no desemprego. E aí, no caso de chegar a 100% de corte, significa desemprego de fato? Na verdade, a perspectiva da medida provisória é a manutenção do emprego, né? É a garantia do FGTS para que no futuro essas pessoas, se efetivamente forem desligadas de maneira imotivada, que elas possam usufruir das garantias. Mas veja, para a gente que está no dia a dia, que faz a defesa dos trabalhadores, que trabalha de maneira específica pensando os direitos sociais do nosso Estado democrático, essa medida provisória ela é um golpe muito grande assim, para os trabalhadores, porque, na verdade, reduz garantias que são indispensáveis dentro da nossa Constituição. A gente sabe que é uma situação delicada,
em relação ao fato de que todo mundo vai passar dificuldade, inclusive o governo, mais específica, a gente fica muito sensibilizado, porque é como você disse, né? Efetivamente, essa sensação de desemprego, de incerteza, de insegurança, ela vai permear o nosso dia a dia e a nossa legislação também com o tempo. Doutora Nayara, bom dia. Maiara, só para tirar uma dúvida com a senhora, no caso, as empresas elas precisam informar previamente ao trabalhador que vai haver essa redução, precisa ser algo acordado e previamente anunciado. Em casos em que esse anúncio não foi feito e ainda assim há os atrasos salariais por parte das empresas, a gente recebe aqui na TV O Dia muitos questionamentos de telespectadores falando isso, que já estão com seus salários atrasados. Que tipo de penalidade as empresas podem sofrer depois já dessa edição dessa medida provisória? Olha, essa medida provisória tem um ponto que é interessante a ser observado, que traz a proteção empresarial em relação a essa percepção de salários, porque ela fala em um tipo de ajuda financeira que seria dada pela empresa. Então, por exemplo, nesse momento, ao invés de receber o salário, se houver, claro, esse acordo, essa percepção de salário de maneira independente daquilo que pode ser contemplado pelo governo, vai poder apenas a empresa repassar ao trabalhador essa ajuda que não é definida na medida provisória de quanto seria, vai vir para um acordo individual, que essas pessoas vão viver, né, com esses valores financeiros dessa ajuda, que não é um salário, né, a medida explícita quanto salário, então não vai ter desconto, né, em relação ao nesses valores, mas veja, é uma situação delicada. O que a gente sabe é que todas as instituições funcionando, né? O Ministério Público funcionando, a Justiça continua funcionando, o Estado continua funcionando, que é essencial, e eu acho que a fiscalização vai ser indispensável, as denúncias ao Ministério Público do Trabalho são indispensáveis nesse processo onde se estrangule ainda mais aquilo que já está sendo flexibilizado. E aí as elas podem acontecer na medida do que seja levado todo esse processo, né? Pode ser multas, vai variar de acordo com o olhar em especial do Ministério Público do Trabalho e das repercussões disso em relação à quantidade de funcionalidade de empresas, enfim, muitas repercussões e muitas penalidades podem vir. Ok, doutora Nayara, muito obrigada por aceitar participar através da internet aqui do Bom Dia News. Eu acredito que a senhora acabou ajudando muita gente, inclusive a gente também, a entender melhor essa situação. A medida foi anunciada, houve a confirmação sim por parte do governo federal, agora é aguardar também o texto passar pelo Senado. Exatamente. Foi um prazer estar com vocês, espero que tenha conseguido passar assim, de forma condensada as informações e desejo um bom dia a todos.